Sempre fazer com que o animal ganhe peso. É tirar da nossa realidade, que ainda ele assombra, seria o animal sanfona. O boi né? sanfona. O boi sanfona, eu acho que talvez esteja entrando em desuso em razão dos dados que a gente observa, né? De redução do número de animais abatidos com mais de 36 meses. Mas não existe uma arroba mais barata do que a arroba que é produzida com desempenho alto. Conforme eu aumentava o desempenho do animal, até um determinado ponto, é claro que não um excesso, eu tinha a produção mais econômica ou mais eficiente de arroba. O principal objetivo da engorda vai ser o acabamento de carcaça. Exato? Ou tem muito mais coisa que a gente pode olhar para a fase de engorda? Eu acho que tem mais coisas, né? Eu acho que nós temos que, para buscar o nosso produto, né, de qualidade, nós temos outros aspectos além da questão do acabamento da carcaça. O acabamento da carcaça vai ser um dos aspectos importantes posteriormente para que esse animal ou para que essa carcaça nos resulte, né, em cortes adequados. E aí é o seguinte, nós vamos ter o acabamento do animal e hoje se fala muito em outro aspecto dentro da qualidade da carne, que é a gordura intramuscular. Se você tivesse que elencar um erro que o pecuarista comete quando ele quer produzir uma carne de qualidade, mas acaba pecando, qual que seria esse erro? É não suplementar a sua vaca. É lembrar da base. Eu acho que é muito importante pensar na cria, não negligenciá-la, né, que é um ponto fundamental. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Adceu, produtora do Smart Amine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos, com opções de resultados em tempo real. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Tecnologia de alta performance em saúde animal. Vaccinova, cuidar de vidas, alimentar o mundo. Zimprova, inovação que gera resultados. Participe do Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite e conecte-se ao conhecimento que impulsiona o setor leiteiro. No episódio de hoje, eu vou conversar com o Dr. Emanuel Oliveira. Emanuel, seja bem-vindo ao Mais Rumen Podcast. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com você para a gente bater um papo sobre pecuária de corte. Que legal. A gente está hoje aqui num coração do agronegócio, aqui durante a feira, o show rural da Copavel. E talvez algumas pessoas não te conheçam, né? Eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência. Eu sei que você tem uma carreira acadêmica bastante forte e agora está, enfim, no mercado de trabalho e não está na academia. Mas eu acho que essa carreira é importante também para servir de inspiração, talvez, para algumas pessoas, né? Não tenha dúvida. E eu posso dizer que isso é mais frequente do que a gente imagina, né? A transição de carreira, saindo da academia e vindo para o mundo corporativo. Bom, eu sou zootecnista, sou formado em Jaboticabal e na verdade, eu tinha um plano de carreira que era permanecer na universidade. Então, eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, fiz um pós-doutorado. Também. Né? E fiquei por 5 anos como docente, né, lá em Jaboticabal, mas dentro das categorias de substituto, conferencista, né? Sempre aí esperando uma oportunidade para poder fazer essa transição para um professor efetivo, né, um professor dentro da carreira. Mas chegou um momento que eu não estava muito mais confortável, né, dentro do que estava acontecendo, né, isso há quase 10 anos atrás, e vi a necessidade de mudar. Então eu fiz uma modificação um tanto quanto radical, né, e adentrei o mercado de trabalho como um representante comercial. Acho que foi um primeiro desafio, sair da bolha da universidade, né, e iniciar um entendimento do mercado. É um mercado onde você vai ver o pequeno produtor lutando para sobreviver, né, numa atividade que é de escala. Então você tenta ali como um representante, mas ainda com viés técnico, suprir necessidades de informação para que ele pudesse viabilizar a produção, né? Legal. E fiquei durante 1 ano
né, como representante comercial e fiz uma transição já para o mundo corporativo, para uma companhia também de nutrição animal, onde eu desenvolvi um trabalho por mais 2 anos na área comercial e iniciei posteriormente esse período uma atuação na área técnica, né, até a gente chegar nos dias atuais, onde eu atuo como gerente de produtos. Bacana. E até a gente estava definindo o tema da conversa, né, Manuel, e a gente se propôs a falar sobre carne de qualidade. Exato. E quando essa palavra chega até você e você pensa em explicar de uma forma didática, a carne de qualidade é só maciez, vai muito além disso, e talvez até o que te motivou a trabalhar com isso durante a pós-graduação, né? Na verdade, eu iniciei os estudos, né, da qualidade da carne na graduação. Ainda na graduação, né? O ano de 2005, 2004, né, nós vínhamos de um período em que a carne era o vilão da saúde. Uhum. Né? Hoje até houve uma modificação, né, da pirâmide alimentar. Sim. E a base hoje é basicamente a alimentação de proteína, né? Proteína de origem animal. Então a gente via muita propaganda negativa e existiam grupos de estudos, né, principalmente lá da Embrapa Pecuária Sudeste, que avaliava as funções e a composição nutritiva da carne, principalmente em ácidos graxos, que é a composição da gordura da carne. Né? E desde lá, né, isso me capturou a vontade de estudar. Né? Então, meu grupo de estudos lá em Jaboticabal já desenvolveu pesquisas focadas em qualidade da carne, mas principalmente na composição lipídica da carne. E quando a gente fala de qualidade da carne, né, como eu gosto sempre de falar, não é focar única e exclusivamente no ponto final da cadeia, né, que é observar a engorda, né, um plano nutricional, uma ferramenta de engorda. Ele vai muito, ou ele está muito anterior a todos esses aspectos. Claro. Né? Então, a gente fala de carne, qualidade de carne, e eu acho que a gente tem que ligar os elos da cadeia produtiva. Para mim, que estou focado hoje em trabalhar com a nutrição auxilia muito. No entanto, como eu comentei, aspectos além da nutrição, aspectos que estão na cria, na recria e na engorda, se unem para gerar posteriormente um produto de qualidade, né? E o produto de qualidade, né, no nosso caso a carne, no final das contas ele tem que suprir as necessidades e as expectativas do consumidor. Né? Ele tem que ter uma experiência muito boa com aquele produto que ele está consumindo. Legal. Né? Então, basicamente, a qualidade da carne é muito mais amplo do que simplesmente a gente falar se é macio ou não. Se é macio ou não, se tem gordura ou não. Sim. Né? É claro que esses aspectos auxiliam a compor a qualidade, mas não é um único aspecto que traz a qualidade. Bacana. E talvez para a gente começar a traçar uma linha do tempo de onde que a gente começa a influenciar na produção de uma carne de qualidade. Se a gente pegar a cria, como tu falou, tem um termo que tá cada vez mais frequente, que é a programação fetal. Ou seja, o que a mãe, o que a gestante come durante a gestação, que vai impactar lá no desenvolvimento dos tecidos musculares da progênie. Começa, de fato, na cria? Quais que são as coisas que a gente tem que olhar para a fase de cria, Emanuel? Sim, começa na cria. Né? Começa na cria. Um aspecto importante, tá? Até anterior à cria, a composição genética dos animais influenciam diretamente, tá? Mas a partir da cria, independentemente da composição genética dos animais, o que nós temos que focar? Em planos nutricionais que permitam que nós tenhamos uma manutenção da condição corporal dessas vacas, tá? Como você falou, hoje é um termo muito conhecido, né? A programação fetal ou insulto, o estímulo que a cria recebe dentro do ventre, né? Para a produção dos seus tecidos, né? Portanto, quando nós, como técnicos, estamos no campo focando em manutenção da condição corporal, é justamente para que a vaca tenha condição, né, de
transferir esses nutrientes e que o animal consiga produzir de maneira adequada essa carcaça, com uma composição adequada de carcaça. Tá? Então, nós temos lá nos primeiros 50 dias a organogênese, né, que é a produção dos órgãos. Talvez ali naquele momento é muito importante a gente ter a nutrição nesse primeiro terço, né, em razão de todos esses aspectos fisiológicos da manutenção da vida desse animal e do próprio feto. Né? Mas primeiro, segundo terço, o que nós temos? A capacidade desse organismo, desse ser vivo que está sendo gerado, em desenvolver os tecidos, né? E no nosso caso são os 3 principais tecidos que vão compor a carcaça posteriormente, né? De maneira mais específica, a carne, a gordura e os ossos para manutenção desse animal em condições adequadas para o desenvolvimento. Então, respeitar, né? Porque nós temos diferentes fases de hiperplasia e hipertrofia, né? Principalmente de fibras musculares e adipócitos, até o nascimento desse animal. Né? E quando a gente proporciona os nutrientes, como eu falei anteriormente, para esse animal, normalmente a gente tem a condição dele expressar de maneira adequada o desenvolvimento dessa carcaça ainda no ventre da mãe. Sim. Nasceu, o que nós não temos? Mais a condição ou a capacidade desse animal produzir novas fibras musculares. Mas ainda assim, né, até mais ou menos uns 250 dias de vida, esse animal consegue produzir adipócitos, né, ou tecido que vai posteriormente trazer uma característica muito importante da qualidade da carne, que é o marmoreio, que hoje se fala tanto. Sim. Né? Então nós temos, eu acho que fundamentalmente, uma importância ímpar nessa fase, né, que é basicamente um alicerce muito bem feito, produzindo já uma carcaça que posteriormente a gente não pode falhar. Então, nós temos que continuar de maneira progressiva, né, o desempenho desse animal até a engorda, por exemplo, na recria. Talvez 2 termos que você falou aqui, Emanuel, da hipertrofia e hiperplasia. Acho que vale a gente só esmiuçar, explicar o que cada um significa, porque eu acho que ali no terço final eles são importantes e um é muito diferente do outro, né? Exato. A hiperplasia é a capacidade das células se multiplicarem. E a hipertrofia é a capacidade dessas células aumentarem o tamanho. Então, nós temos essas 2 diferenças, que ocorre, né, de maneira muito mais evidente a hipertrofia no terço final. Por isso, a gente sempre faz associação que o animal cresce muito ao final da gestação, né, no segundo terço. Um ponto muito interessante quando a gente fala de cria é o seguinte: se nós considerarmos que desde a concepção até o nascimento de um bovino nós temos 9 meses e meio de gestação, e posteriormente ao seu nascimento os sistemas produtivos trazem o abate de animais precoces com 24 meses, somando esses 2 períodos, nós temos 33 meses e meio desde a concepção até o abate. Claro. E a relação que eu faço é o seguinte: basicamente 30% desse processo evolutivo do animal está onde? Está no útero. No início. Então a gente pode dividir, né, em 30% e os outros 60% de responsabilidade, claro, dos planos nutricionais que nós vamos aplicar. Bacana. Teria algum mínimo, Emanuel, para o produtor que quer... O que ele precisa garantir na nutrição das matrizes nesse período? Nossa base produtiva, né, do ambiente tropical é pasto. Então, nós temos que proporcionar, ou nós temos que trazer para esses animais um mínimo de matéria seca disponível nesse pasto, para que o animal possa, né, ingerir e principalmente manter uma condição corporal adequada. Então a gente pode dividir, né, o nosso processo produtivo, o nosso sistema produtivo em 2 períodos muito bem definidos aqui no Brasil, né, num ambiente tropical. É claro que nós temos transições, mas é o período de águas e o período seco. Então, no período de águas nós temos abundância e qualidade do capim. Então, possivelmente, um plano nutricional em que nós aportamos a esse animal principalmente uma suplementação mineral adequada é suficiente para que ela tenha
uma manutenção corporal ou até ganho de peso, a gente pode ver isso, não tenha dúvida. E no período seco, como eu comentei, é a manutenção de uma quantidade de matéria seca suficiente para que a gente aplique planos nutricionais para o aproveitamento desse pasto, que diminui qualidade, né? Diminui essa qualidade e principalmente suplementação com suplementos minerais com ureia, dependendo da situação, proteicos, né? Dependendo da situação e da categoria que nós precisamos manter ou ganhar condição corporal desse animal proteico energético, né? Existem sistemas produtivos hoje que já fazem até o resgate dessas vacas utilizando volumoso suplementar, né? Caso seja necessário, como uma questão estratégica, né? Uma questão de manejo de pastagem. Então nós temos várias situações hoje, o acesso à comunicação, né? E eu acho que é um ponto muito importante das companhias de nutrição é levar a informação ao pecuarista, né, de maneira extensionista. Boa. A gente tem muita capacidade e muita flexibilidade desde que o pecuarista tenha condição de aplicar isso dentro da sua propriedade. Um encontro que conecta conhecimento, mercado e decisão. O Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite chega aos seus 15 anos, reunindo profissionais, especialistas e empresas em um ambiente de conhecimento técnico, troca de experiências e conexão com o setor leiteiro. Participe de um dos principais encontros de bovinocultura de leite no Brasil. Atualize-se, conecte-se e faça parte dessa trajetória. Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite. Inscrições abertas. Interessante. Tem até um exemplo de um trabalho que ele tá muito clássico, é um exemplo, claro, da bovinocultura de leite, mas que ele mostra que a vaca gestante que sofreu estresse calórico durante a prenhez ali, não só a filha dela produz menos leite, como a neta dela e como a bisneta dela. Então, um estudo muito longo, um estudo de vários anos aí, mas provando que o impacto não se restringe àquela gestação ou àquela mãe. Ele se perpetua pelas gerações. Imagino que tem algo parecido também no gado de corte, Emanuel. Não tenha dúvida, tem. Uma curiosidade. O estudo da programação fetal ou do insulto e o estímulo materno na cria é uma base de um estudo humano, né? Sim. Lá da Segunda Guerra Mundial, numa região específica da Holanda, né? E posteriormente a um momento que houve, né, uma restrição alimentar da população, escassez, observou-se, lá na década de 60, na década de 70, até na década de 80, que os filhos dessas mães que tiveram restrição no início, no meio e no final da sua gestação, restrição alimentar, em razão da escassez de alimentos na época, apresentavam problemas de saúde distintos. E aí se fez a associação disso com os bovinos. Então, e outros animais de produção. Sim. Então, nós temos também em bovino a redução, por exemplo, da capacidade reprodutiva dos animais e das suas gerações em razão da restrição alimentar que essa mãe sofreu, né? Então, a gente tem influência da nutrição materna em basicamente tudo posterior, né, ao nascimento desse animal. Sim. Capacidade reprodutiva, a produção de carcaças mais bem acabadas, né, a questão que a gente está aqui focando em qualidade de carne, marmoreio. Então, nós temos muito, né, de tudo isso que acontece dentro do útero. Interessante. E talvez a gente gaste um pouco mais de tempo falando aqui da cria, antes de nós avançarmos para a cria, mas eu acho que justamente pela importância, né, Manuel? Querendo ou não, o que a gente está tentando traduzir aqui é que se a gente pegar a célula, o adipócito, de nada adianta lá no final, lá na terminação, a gente querer aumentar o nível energético de uma dieta, achando que a gente vai encher um adipócito e fazer com que o gado tenha melhor acabamento, se o número de adipócitos que foi setado, definido lá na cria, ele não consegue mais aumentar. Exato. Então, de certa forma, é quase como olhe mais para a cria, olhe mais para a gestação, para como que tá as matrizes, se não perdeu o score de condição corporal. Enfim, é muito mais um olhar
para o início do que para o final, como tu mencionou no começo aqui. Exato, Né? a base é construir, né, um prédio sem fundação. Boa. Né? Nós temos que ter uma base muito sólida na cria. E a cria, ela sempre foi negligenciada. Sim. Né? Então, eu retomo lá quando eu era graduando ainda em zootecnia, que se falava, emprenhou a vaca, você vai mandar ela para o pasto, pior pasto da propriedade, né? E a gente nota que nós tivemos uma evolução, né? Então, eu acho que é a interação, né, dos 3 pilares, né? Do ensino, da pesquisa e nós aqui na ponta hoje fazendo essa extensão, né? Claro, com o auxílio dos institutos extensionistas de pesquisa. Sim. Avançando para a cria agora, Emanuel, você fala muito de ascendência do desempenho. O que seria isso e por que isso também garante um trabalho bem feito da cria? Como é que isso dá perpetuidade para o que já foi bem feito na cria? A ascendência, né, dos planos nutricionais para que a gente tenha um ganho progressivo de peso é respeitar basicamente o status fisiológico daquele animal pós-desmama, associando ao que nós temos de realidade ambiental. Sim. Então, são planos nutricionais que promovam ganhos de peso de maneira crescente, de maneira econômica e de maneira eficiente. Então, de maneira muito, muito simples, é a avaliação do que nós temos de realidade na propriedade. E ali vai entrar as questões relacionadas à implementação do uso de determinados produtos baseado na capacidade que eu tenho de suporte, na capacidade que eu tenho de ganho de peso daquela pastagem e do genótipo que eu estou utilizando. Então, é sempre fazer com que o animal ganhe peso. Exato. Né? É tirar da nossa realidade, né, que ainda ele assombra, seria o animal sanfona. Eu acho que está em desuso o termo. O boi sanfona. O boi sanfona, eu acho que talvez esteja entrando em desuso em razão dos dados que a gente observa, né, de redução do número de animais abatidos com mais de 36 meses. Mas não existe uma arroba mais barata do que a arroba que é produzida com um desempenho alto. Tá fazendo uma associação já econômica, né? Linkando. Então, quando eu estava um pouco mais focado em desempenhar um papel técnico do campo, o que eu via quando a gente analisava os cenários de aplicação de planos nutricionais? Conforme eu aumentava o desempenho do animal, até um determinado ponto, é claro que não um excesso, eu tinha a produção mais econômica ou mais eficiente de arroba. É exatamente isso. No período seco, onde eu tenho um desafio, é encaixar o sistema nutricional mais adequado para que esse animal permaneça nesse desempenho ascendente, nesse ganho de peso, que vai fazer com que nós tenhamos a formação também dessa carcaça adequada posteriormente, quando a gente for explorar esses animais na engorda, né? Ou no pasto ou no confinamento. Mas a recria é muito importante, porque nós temos um animal com baixa quantidade de gordura, um animal que relativamente, quando a gente compara a outras categorias, consome um pouco menos, e é um momento que o animal tem um desempenho muito interessante. Sim. Essa diminuição da idade ao abate, que é um dado que eu acho que vem caindo no rebanho brasileiro, né? Ela está principalmente atrelada a uma melhor fase de recria. Perfeito. É isso? Recria e também as técnicas que foram desenvolvidas em engorda, né? Ou na engorda. Muito bom. E talvez por esse período ser um pouco, não diria simples, né, Emanuel, mas assim, vai ser uma preparação para a fase de engorda. Sim. Existe algum checklist da recria? Existem algumas coisas que a gente tem que que a gente tem que atingir para dizer, agora esse animal está indo para engorda, eu mudo o plano nutricional e ele vai agora deslanchar numa dieta mais energética, enfim. É muito, assim, eu acho que a gente pode considerar alguns pontos, tá? Como a gente comentou aqui, a progressividade desse plano nutricional, mas
acho que um ponto fundamental da definição da capacidade de você acelerar ou não uma recria está muito vinculado à capacidade do pecuarista em aplicar as tecnologias que nós estamos propondo. Então, talvez falar em checklist, a gente pode até falar fisiológico, a gente pode até definir o que nós temos hoje considerado como uma recria no Brasil, um animal desmamado até um animal que está lá com seus 380 quilos, 400 quilos, né? A gente pode definir a recria de várias maneiras. Mas acredito que é muito relacionado ao sistema produtivo que esse pecuarista está inserido e a capacidade dele em aplicar tecnologias nutricionais ou outras tecnologias para que esse animal possa ter, né, uma recria mais encurtada. Invariavelmente, o que a gente pode notar? Que uma recria no Brasil ou no ambiente tropical, ela está ali entre 10, 12 meses, né? Pegando pelo menos uma seca e um período de águas, né? Acho que na maior parte do Brasil Central a gente vai ver a desmama ocorrendo a partir ali de março, abril, né? Nós temos que preparar esse bezerro para passar essa recria durante o período seco muito bem. Então nós temos alguns pontos que a gente pode destacar, que vem sendo desenvolvido, uma recria intensiva a pasto. Nós podemos ver hoje o resgate dos animais ou outras denominações que a gente pode utilizar, né? Realmente fazendo um confinamento dessa recria, né? E posteriormente a gente vai talvez levar esses animais para o período de recria no pasto, e aí no próximo período ali, que seria a próxima fase uma fase seca, né, dentro do nosso sistema, e esse animal entrando efetivamente para engorda. Sim. Tu tá olhando com bons olhos a RIP, Emanuel? Como é que se enxerga hoje? Eu vejo com bons olhos, mas como eu falei, trabalhamos com parcimônia. Não é todo pecuarista que vai conseguir aplicar tecnologias, né? Eu tenho um cuidado muito grande, porque a gente tem que fazer uma boa leitura do que esse pecuarista tem disponível. Sim. A gente está falando de operacional, nós estamos falando de mão de obra, a gente sabe a dificuldade que nós temos no campo em razão desses outros aspectos, né? Seria um outro assunto. Mas eu vejo com bons olhos tudo que vem para agregar em termos tecnológicos para a gente ter uma pecuária mais eficiente. Eu concordo em gênero, em número e grau. Sim. E o quanto alguns trabalhos mostram que o animal que passou pela recria intensiva a pasto, ou enfim, já começou a ter acesso a uma dieta, ele vai chegar muito mais adaptado à terminação, né? Exatamente. Exato. Chegou na terminação muito mais adaptado. Ele vai chegar na terminação com uma capacidade fisiológica, né, e composição corporal bem diferente do que outros animais que talvez tivessem uma extensão maior nessa recria. Então, vão ser carcaças possivelmente mais bem acabadas posteriormente, quando a gente aplica os planos nutricionais de engorda, né? Acho que entrando agora, Emanuel, na fase de engorda, o principal objetivo da engorda vai ser o acabamento de carcaça. Exato? Ou tem muito mais coisa que a gente pode olhar para a fase de engorda? Eu acho que tem mais coisas, né? Eu acho que nós temos que, para buscar o nosso produto, né, de qualidade, que a gente falou lá que a gente falou no começo, nós temos outros aspectos além da questão do acabamento da carcaça. O acabamento da carcaça vai ser um dos aspectos importantes posteriormente para que esse animal, ou para que essa carcaça nos resulte, né, em cortes adequados. Então, são pontos importantes. E os planos nutricionais, né, eles têm que focar também em um aspecto que é o aspecto econômico, né, da eficiência produtiva como um todo. E aí é o seguinte, nós vamos ter o acabamento do animal, e hoje se fala muito em outro aspecto dentro da qualidade da carne, que é a gordura intramuscular. Boa. Tá.
E aí a gente foca em planos nutricionais que aumentam a densidade energética, que promovam, né, dentro da ordem de deposição de gordura, né, vamos considerar gordura mais difícil de ser depositada, que seria a gordura intramuscular. Podemos entrar, Emanuel, nesses planos nutricionais? O que vem sendo feito hoje? Como que a gente acelera? Como que a gente promove, talvez, esse ambiente fisiológico dentro do animal que favoreça a deposição intramuscular, né? Aumentar a densidade energética da dieta, né? O tempo de confinamento ou tempo de engorda também pode influenciar nas questões relacionadas ao acabamento e à deposição de gordura intramuscular, né? Normalmente a gente traz para o animal um desafio um pouco maior, né? Nesses planos nutricionais no confinamento. E aí pode surgir alguns problemas, né, oriundos desse desafio. Sim. Né? Mas a gente hoje tem muitas tecnologias e muito cuidado, principalmente em promover, né, tamanhos de partícula adequado, né, aditivos que podem favorecer aí a manutenção da adequada fermentação ruminal, né, evitando aí problemas metabólicos que a gente pode nos deparar dentro do confinamento. Mas, basicamente, o que a gente via, né, dentro das pesquisas que nós estivemos lá atrás, o aumento da densidade energética nos auxilia muito. Ou em razão dos grãos que nós vamos utilizar, né, aumentando a quantidade de amido dessa dieta. E no meu caso, lá atrás, foi o uso de gorduras, né? Gordura protegida ou mesmo o próprio óleo, né? O óleo in natura auxiliando no desenvolvimento de planos nutricionais que promoviam um melhor acabamento desses animais. Sim. E eu acho que um dos pontos que você até olhou na tua dissertação era o perfil dos ácidos graxos da carne, né? É uma coisa que talvez para muitos é algo abstrato, né? Ele só vai estar preocupado com se tem marmoreio ou não. Mas se a gente falar de uma ótica de saudabilidade, né? O quanto o perfil dos ácidos graxos, ele pode inclusive ser algo positivo para ser olhado. E aí vem muito ao encontro de algo, Emanuel, que você até cita na sua dissertação, que é, poxa, quando a gente olha para o ômega 6 como vilão, não é bem essa ótica. Eu acho que deveria olhar mais para a relação ômega 3 e ômega 6, que aí, enfim, vem estudos aí muito antigos mostrando que um determinado povo que só comia determinado tipo de dieta, ele tem uma relação ômega 3 e ômega 6 que é talvez a mais parecida com o que uma sociedade, uma espécie humana deveria buscar. Enquanto que dietas americanas, dietas ocidentais, enfim, McDonald's, fast food, seja o que for, ele aumenta muito essa relação ômega 3 e ômega 6, né? Eu acho que é uma construção que vai embasar para a gente ir para esse aspecto. Além, né, de entregar um produto que supre as expectativas do consumidor, né, grande parte da minha vida acadêmica foi tentar trazer um produto mais saudável para o consumidor. Boa. Né? E a gente sabe que a alimentação influencia diretamente, né, neste sentido. Então, o que nós procurávamos, né, na época? Melhorar a composição lipídica da carne, tá? E trazer ácidos graxos que poderiam ser e podem ser, né, benéficos à saúde humana. Sim. Dentre eles, né, nós temos os ácidos graxos de cadeias, né, os ômega 6 e os ômega 3. Nós tínhamos a busca por um outro ácido graxo muito importante, que é o ácido linoleico conjugado. CLA. Exato. Ele é muito famoso porque a gente faz e tentava buscar isso no leite também na época, né? Enfim. Então, a manipulação da dieta nos auxilia muito nisso, né? Alimentos frescos oferecidos para os animais auxiliam no desenvolvimento de uma carne mais saudável, né? Tanto é que quando a gente faz uma comparação, o que é mais saudável, o animal que está vindo do pasto ou do confinamento, né? Quando a gente avalia a composição lipídica do animal vindo do pasto, ele é mais saudável que o animal confinamento. Então, qual que era o questionamento naquela época? Posso fazer com que o animal de confinamento possa ser
possa produzir uma carne tão saudável quanto o animal de pasto. E aí que entra a manipulação de dieta, aí que entra as gorduras, né? E como você disse, as dietas, né, lá atrás, né, no desenvolvimento da humanidade, tinha uma relação entre ácido graxo ômega 6 e ômega 3 próxima de 1, 2, né? E a gente sabe que a capacidade anti-inflamatória dos ácidos graxos ômega 3 é muito maior. Então, se eu tenho uma relação mais próxima de 1 para 1, eu tenho uma capacidade anti-inflamatória desse alimento, né, melhor. E com a evolução, né, industrialização, nós tivemos uma modificação completa, né, em que a relação ômega 6 e ômega 3 hoje está próxima de 20, 30 para 1. Só que a carne é um componente da dieta. Então, a gente queria, naquele momento, provar que a gente poderia trazer um produto que tem proteína, que tem ferro biodisponível, né? Que tem esses outros elementos que auxiliam até na redução de incidência de câncer. Existem diversos estudos mostrando isso. Então, o que a gente fez, né, naquele momento? Incluímos gorduras protegidas, né, basicamente de ácido graxo ômega 3, para que a carne pudesse ter uma melhor relação, né? E nós conseguimos, com muito sucesso, apresentar uma carne de confinamento com características, né, de composição lipídica muito próxima de um animal vindo do pasto. Que legal. Né? Com um aumento da quantidade de gordura, porque nós estávamos usando um alimento, né, que aumentava a densidade energética da dieta também. Olha só. Então foi um momento em que nós pudemos, né, contribuir, né, com a cadeia da carne, mostrando que a carne ela pode e deve ser um alimento funcional, né? Sim. Que traz elementos que podem beneficiar a saúde humana. Que ótimo. Eu fui para os Estados Unidos em 2022 e vi o quanto é forte lá a questão do grass-fed. Grass-fed beef. Vem estampado no rótulo se o animal é terminado a grão, se foi terminado no pasto, quanto tempo. Eu acho que tem umas classificações muito mais, eu não digo rigorosas, mas já estabelecidas há mais tempo, né, Emanuel? Os selos, né, eles trazem informações preciosas, né, para o mercado americano. Um grass-fed beef é muito procurado em razão da associação desse animal ser produzido no pasto e trazer esses benefícios para o ser humano. Então, a gente tem... A pecuária é um pouco diferente lá, né? A gente tem 90%, 95% dos animais confinados, mas é um nicho de mercado importante para eles. Eles têm esse selo, eles têm as estampas, né? Eles têm um processo de tipificação e classificação da carcaça muito avançado, né? Mas é importante e ainda aqui no Brasil a gente não vê muito isso. Mas eu vejo uma evolução, tá? Eu vejo uma evolução da modificação da classificação. Hoje a gente já não tem mais a carne de vaca ou carne de boi, a gente não tem mais a carne de panela e a carne moída e o bife, né? Era então, 3 tipos só, né? Era 3 tipos só, então as coisas mudaram, então nós temos uma evolução muito importante, né? E isso acho que só vem a beneficiar o consumidor e também o pecuarista e o produtor. Muito bacana. E se alguém ficou curioso, a gente já gravou aqui, acho que pelo menos 3 episódios só falando do uso de gordura na alimentação. A gente já gravou com o Dr. Dimas Straslas para falar da biohidrogenação ruminal. Então, o Emanuel até falou, tem que ser uma gordura protegida. Se alguém ficou com dúvida do porquê que essa gordura ela é fornecida ao animal, mas ela tem que chegar lá no intestino, assista o episódio de biohidrogenação. A gente gravou com o Jonas não faz muito tempo, que foi ao ar também um episódio só sobre o uso de lipídios na dieta de vacas leiteiras. E que bom que a gente conseguiu falar aqui também no gado de corte. E talvez agora, ainda na fase de terminação, Emanuel, a gente falou de adensar a dieta, a gente falou do uso de óleos. Tem alguma outra coisa que pode ser feita na terminação que talvez seja definitivo para a gente manipular esse acabamento da carcaça, o marmoreio? Tu falou também da extensão, de quanto tempo esse animal vai ficar confinado. E eu acho... Mas para a gente finalizar esse a gente ciclo... tem que pensar talvez para a tríade aí, né? É a alimentação desses animais, né? O tipo de alimento que a gente está oferecendo.
Podemos trabalhar com diferentes períodos, né? Quando a gente foca aí na carne de qualidade ou desses aspectos. E o genótipo, né? Não é só a nutrição que vai fazer. A gente tem que ter animais com predisposição, né, para um melhor acabamento, para o marmoreio. A gente vê isso muito, né, presente nas raças britânicas, Sim. no Angus, né, no Hereford, no Brangus, né, como um outro animal que pode ser explorado. O Nelore, a gente vê alguns rebanhos já trabalhando com a seleção desses animais que possam ter um acabamento, um marmoreio mais presente, né? Então, hoje é uma realidade. Aquela ideia de que o zebu tinha carne dura... Ela vem mudando, tá? É um mito, tá caindo em... Tá caindo por terra. Nós temos ainda um caminho pela frente, né? Nós não podemos considerar uma comparação ainda muito próxima, mas eu vejo que nos últimos anos nós temos uma carne de excelente qualidade, tá? De zebuínos, mas é claro que os zebuínos têm uma característica própria em razão da sua origem e do seu desenvolvimento durante os milênios. Claro. A gente ainda não dá para... nós temos alguns rebanhos que trazem, mas acho que nós vamos trabalhar ainda para chegar lá. Tá? E agora, Emanuel, talvez falando do ponto do abate até o prato. Eu uma vez escutei essa explicação que a cadeia da carne ela é uma cadeia longa e frágil. Longa porque, como você falou, começa lá na gestação da vaca, da matriz, e frágil porque se você tem um bife de um Hereford muito bem marmorizado e você erra o fogo na tua churrasqueira, você pode estragar uma carne, na minha opinião. Você pode passar do ponto, você pode deixar ela dura, enfim, é uma cadeia longa e frágil. Exato. É uma das cadeias mais completas e complexas Exato. do agronegócio brasileiro. E não acaba aí, né? Não acaba no confinamento, né? Não acaba... porque nós temos aspectos relacionados ao manejo, as boas práticas de manejo. Nós temos aspectos da tecnologia da carne pós-abate. Então, levar o animal até o curral, ver os pontos que nós temos, né, de segurança para que esses animais sejam bem conduzidos, sejam bem embarcados, sejam transportados adequadamente. Então, aí nós temos outras rotas metabólicas, nós temos outros elementos dentro da fisiologia do animal, né? Nós temos a chegada até o confinamento, o descanso, né? Para posteriormente abater esse animal, para que essa carcaça seja processada, para que ela entre numa câmara frigorífica, para que o músculo se transforme em carne, armazenagem, envio até os pontos de varejo, para que aí sim a gente consiga pegar essa carne e aí, como você falou, ter cuidado com o fogo, né? E oferecer, né, no prato aí esse produto. Muito bom. Eu acho que a gente abordou do início ao fim aqui, a gente passaria horas aqui conversando. Mas, Emanuel, se você tivesse que elencar um erro que o pecuarista comete quando ele quer produzir uma carne de qualidade, mas acaba pecando, qual que seria esse erro? É não suplementar a sua vaca. Olha aí. É lembrar da base, né? Eu acho que é muito importante pensar na cria, não negligenciá-la, né, que é um ponto fundamental. Então, a suplementação da vaca é muito importante, tá? Eu não posso deixar de falar também que o momento final, as dietas no confinamento, elas são muito importantes também, né? Mas eu acho que a vaca bem suplementada, o bezerro bem produzido, talvez eu não esteja falando só uma, né? Você viu que como a gente tem uma complexidade grande, eu estou voltando nos elos da cadeia, mas sim, acredito que nós temos, né, vários passos aí para chegar nessa carne de qualidade.
Bacana. E o que você enxerga, Manuel, para os próximos 10 anos nesse cenário de carne de qualidade aqui no Brasil? Eu acho que a gente tem muito a evoluir, tá? Eu espero que nós tenhamos uma população que tenha acesso ao alimento, né? Que possa fazer as escolhas e que possa buscar um alimento aí de qualidade, que possa trazer e suprir essas expectativas que ele tem. Então, para os próximos 10 anos, eu vejo que o mercado e a pecuária e os sistemas e a cadeia vem se desenvolvendo cada vez mais, né? E nós vamos ter aí, com certeza, muito êxito em melhorar a eficiência produtiva e trazer um produto cada vez melhor. Não mais tão commodity, mas sim com um valor adicionado ao final, né, desse ciclo. Bacana. E como que a Trau Nutrition pode ajudar o pecuarista? O que vocês têm de soluções que podem, talvez, ajudar até nessa preocupação, nessa demanda por uma carne de qualidade ou em gargalos que vocês enxergam do ciclo? A Trau, ela é uma empresa que leva para o mercado tecnologia. Então, tudo que nós levamos para o campo, o embasamento que nós levamos, está no desenvolvimento desses planos nutricionais. Legal. Tá? Então, não tenha dúvida que a Trau está preparada para trazer qualquer solução, quer seja a aplicação de um plano nutricional ou a aplicação de tecnologias nutricionais para o pecuarista ter êxito, tanto na cria, na recria e na engorda. Sou um pouco suspeito a falar, porque parte da minha vida acadêmica foi recebendo um auxílio, tá, para o desenvolvimento tecnológico naquele momento da Bellman, né, da Bellman Trau Nutrition. Então, a gente vê que é uma empresa que traz aí no seu DNA o desenvolvimento tecnológico e as pesquisas para aplicar efetivamente o que é correto e o que traz resultado positivo para o pecuarista no campo. Muito bom. Emanuel, eu gostei muito da conversa e eu sempre termino com uma indicação sua. Eu queria que você indicasse para nós um livro técnico que foi talvez importante na sua carreira acadêmica lá de Unesp, mas também um livro que é teu livro de cabeceira, um livro que se você fosse para uma ilha deserta e tivesse que escolher um para levar, você talvez pensaria em levar esse, caso você possa compartilhar com a nossa audiência. Sim. A gente sempre pede essa indicação literária também. Ó, a minha bíblia era A Ciência da Carne do Lowry. Sim. Aquele livro lá para mim foi uma referência, né? E eu acho que o meu livro de cabeceira é um que chama assim, ó, O Homem que Ouve Cavalos, do Monty Roberts. Monty Roberts. Que legal. É isso aí. Muito bom. Pessoal, eu queria agradecer demais o tempo do Emanuel aqui. Saber se tu tem uma mensagem final para nossa audiência e onde é que o pessoal pode encontrar vocês, onde é que pode encontrar a Trau Nutrition, ou se ficou com alguma dúvida aqui sobre a nossa conversa, onde é que pode falar contigo também. De mensagem final, eu acho que é importante nós nos dedicarmos ao máximo e termos paixão pelo que fazemos, tá? Então, pecuária é uma paixão, lidar com o animal é uma paixão, né? É diário, não tem final de semana, não tem dia santo, são 365 dias no ano, né? Então, tem que ter paixão, tem que ter realmente foco no que está fazendo. E pode encontrar a gente nas redes sociais, tá? Trau Nutrition Brasil, tá? Facebook, Instagram, LinkedIn e no site também, traunutrition.com.br. Perfeito. Beleza? Pessoal, esse foi o Dr. Emanuel Oliveira. Agradeço a todos pela audiência e até o próximo episódio.